For- Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Como que estão aí? Hoje nós estamos aqui repassando uma notícia que apareceu hoje de manhã cedo do jornal O Globo, em que anuncia um crédito extraordinário de 4 bilhões para o Plano Safra. Estão havendo muitas discussões a respeito a esse Plano Safra. Nós que fomos testemunhos do que aconteceu no dia 28 de junho do ano passado, quando estávamos em Brasília, durante o Levante pela Terra, junto com a PIB, lideranças, povos indígenas, parentes, nós fomos testemunhos do Plano Safra 2024-2025, que foi quase de meio trilhão de reais, enquanto que para a agricultura familiar só foram apenas 70 bilhões de reais, muito pouco para muitas famílias que estão no campo, que produzem alimentos, que são os alimentos que chegam à mesa, ou na mesa dos trabalhadores, trabalhadoras brasileiras. Né? E hoje apareceu essa notícia no jornal O Globo, e depois eu quero fazer quero chamar a atenção a respeito a algumas coisas. Ou quizá a gente já deva começar a chamar a atenção. Né? E quando você fala de plano safra, você está falando de quê? Você está falando de latifúndio, está falando de grandes propriedades de terra. Um dos problemas estruturais que o Brasil não está conseguindo resolver, um problema histórico do Brasil. O latifúndio tende a acabar no Brasil. Ele não carrega nada nas costas, ele não carrega o Brasil nas costas, ele não alimenta o Brasil e nem sequer alimenta pessoas, seres humanos. Quem levam ou trazem o alimento à mesa do trabalhador, aqui onde estou, inclusive hoje, que a gente come, a gente almoçou o típico arroz e feijão que é produzido pelos pequenos agricultores familiares e não pelo latifúndio. Sempre foi assim. Na época da cana-de-açúcar, na época do café, na época, inclusive, a borracha, era tudo commodity de exportação. O latifúndio, tal qual resta o título aqui, o latifúndio, a grande praga do Brasil, um latifúndio tóxico que intoxica as pessoas, que joga tóxicos via aérea, mediante pulverização aérea. É o latifúndio que mata nossos parentes indígenas. É o latifúndio que persegue os camponeses no interior da Paraíba e do Pernambuco. É o latifúndio que instala e instaura no Brasil um regime de feudo-medievalismo, que o Brasil não sai da Idade Média e dos reinos feudais. Assim como a Argentina e a maioria dos países ditos do terceiro mundo, subdesenvolvidos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários textos que eu tenho aqui, que eu vou lendo aos poucos, que fala sobre esse tal de agribusiness, como chama em inglês, porque eles surgem nos Estados Unidos e o agronegócio, esse tal de agribusiness, também existe lá, nos estados de Iowa, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Texas, Arkansas, vários estados do Brasil. Qualquer um de vocês que façam uma pesquisa básica no Google vão encontrar isso na materialidade das próprias pesquisas e das próprias informações dos portais que se passam.
em inglês, em espanhol, em português, em francês. Então, quando a gente fala de latifúndio, a gente está falando do principal inimigo da humanidade, se você quer. Vamos lá, dos seres humanos, aqui onde quer que eles estejam. Mas nos países como o Brasil, que não tem reforma agrária, os países como o Brasil, que são sempre jogados no escanteio, são vistos apenas como úteis aos grandes interesses da China, das grandes corporações estadunidenses, canadenses, americanas, australianas, norueguesas, dinamarquesas. Isso aqui vem desde a época da grande companhia das Índias Ocidentais. As grandes companhias das Índias Ocidentais são as primeiras empresas, os primeiros empreendimentos, e se associaram a toda forma de monocultura, de monocultivo. E atrás disso existe todo um conteúdo ideológico. O latifúndio, galera. Ai, vamos ver como eu explico aqui, porque às vezes fica difícil. Né? Agora o pessoal só está pensando no oba-oba do carnaval. Mas para quem não está nesse oba-oba, é bom ouvir um pouco o que a gente, como indígena, tem a dizer antes de passar a notícia. A gente vem de um povo, de famílias que foram perseguidas por quem? Pelos anjos vindos das abóboras celestiais. A gente foi perseguida, nossas famílias foram perseguidas, não sei, por marcianos que vinham de Marte, de Júpiter. Não. As nossas famílias foram perseguidas e os Estados-nações foram fundados mediante extermínio, genocídio, derramamento de sangue, em nome do latifúndio, em nome das oligarquias fundiárias, rurais e urbanas. Isso aqui começa lá em Roma, começa isso aqui. Na Grécia, a Grécia não é essa Grécia que vocês acham dos gregos, eram comunidades. E eles foram colonizados por povos que já pensavam nos modos e nas formas e nos hábitos que hoje ainda continuam aqui, dizendo nós temos mais de 3.000 anos, quase 4.000 anos, contra o latifúndio. O latifúndio, ele está ligado desde épocas de Roma ao cristianismo, ao catolicismo. Depois se liga com os protestantes, tomam as terras dos nativos, dos indígenas europeus, que existia à época, que eram vários povos, os helvéticos, os íberos, os celtas, vários povos. E esses ditos bárbaros que cercam Roma um dia, não eram bárbaros, eram os povos que foram despojados dos seus territórios, que estavam exigindo o retorno aos seus territórios, a devoluta de suas terras. Esse grande orador que chama de grande, do pai da jurisprudência, o grande orador Quíquero, ou Cícero, como se escreve, mas se pronuncia Quíquero. Nas suas cartas que estão aí, vocês podem pesquisar no Google, mandou matar Catilinas. Daí que deu origem às Catilinárias. Vocês podem pesquisar ali no Google. E quem foi Catilinas? Catilinas também era parte dos sofistas, dos sofistas não, era parte das tribunas, onde se discutiam as grandes questões sobre justiça, igualdade, democracia e todas essas coisas que ainda está sendo discutido hoje. O Brasil é uma nova Roma.
E Catilinas foi mandado à morte porque ele reclamava o quê? O direito à terra. Então, Catilinas foi o primeiro assassinado em nome da luta pela terra. Então, essas são coisas que precisam serem colocadas, porque isso aí é história. Não é uma invenção minha, ou mesmo de algum historiador, de um professor de história, que eu conheço muitos que estão dando aula. Não, isso aí é história. Tem que saber fazer o quê? Fazer uma interpretação, mas seja histórica desse passado que ainda está presente. E o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, junto com o México e os Emirados Árabes, são países que, de alguma forma, eles são reféns desses modelos de dominação e opressão, primeiro, para tomar terra. Porque quase todas as guerras que houveram no mundo, se não todas, ela tem a ver com o assunto da terra. Ninguém faz uma guerra porque acordou com vontade de fazer guerra. Não, as guerras são fabricadas, arquitetadas, às vezes com antecipação, desde 20, 30 anos atrás, prevendo que aquelas terras de tal lugar elas precisam ser tomadas porque ali existem recursos que alguns países querem tomar para si, querem se apropriar, porque já estão perdendo outros, ou porque os recursos que eles extraíram vorazmente acabou de alguma forma, é, acabou, acabou de alguma forma, acabaram com os próprios recursos. O que vocês acham que o filho do George W. Bush comprou terras lá no aquífero Guarani, do lado do Paraguai, e uma parte também que ele comprou lá na Argentina? Vocês acham, ai, porque é lindo acordar de manhã, sentir o odor fresco da água e da noite? Não, porque tem água, porque tem recurso hídrico. Tomaram as terras dos Guarani do lado do Paraguai e compraram com o aval do Estado paraguaio, e o filho do George W. Bush está lá, morando lá. Por quê? Porque eles sabem que quando acabar a água de onde, não sei de onde que eles estão extraindo água, eles têm o aquífero Guarani e tem o rio Amazonas, o Rio Negro, Solimões, e tem muitos rios, muitas bacias hidrográficas. Então, isso trata da questão da luta pela terra. Não o assalto à terra, como eles fazem. A luta pela terra de parte daqueles que forem expulsos dos seus lugares mediante engano, documentos forjados, se apropriando indevidamente dos territórios e jogando milhares de famílias camponesas indígenas ao leu das circunstâncias. Isso traz consigo o quê? Traz consigo o surgimento do que hoje ainda chamamos de oligarquias. Na Europa não existem as oligarquias. E mesmo se houverem famílias que têm propriedades, são muito pequenas em relação, por exemplo, a um país como o Brasil, onde uma pessoa só tem mais de 20 mil, 30 mil, 40 mil hectares de terra. Tem outros que têm mais, como o tal de Blairo Maggi, lá no Mato Grosso. Talvez 1 milhão, 2 milhões de hectares. E isso é que traz à baila ou à guisa das circunstâncias atuais a questão do latifúndio. O latifúndio ele é a grande extensão territorial
que não é para ser compartilhado, porque é uma propriedade privada, que esses são outros conceitos que precisam depois, num outro vídeo que eu vou fazer, vou explicar de forma bem simples, fácil, para qualquer um entender. Não é porque a gente seja indígena e que a gente não pode vir explicar às pessoas o que trata de latifúndio. Não porque a gente é indígena, mas a gente é estudado. E além da gente ter estudo, a gente tem pesquisa. Eu vou colocar os PDFs aqui na descrição do vídeo, para que vocês vejam a questão do agronegócio da soja no Brasil. Vou colocar aqui para que vocês vejam, para que vocês leiam. As pessoas precisam ler. Quando as pessoas não leem, falam qualquer asneira. E é por isso que elas são enganadas. O povo brasileiro é campeão em ser enganado ou se deixar enganar, auto-enganar, auto-enganação. É campeão. Porque mesmo nos países pobres, miseráveis por aí, da América Central, mas as pessoas leem. Aqui não. Mas as pessoas têm que se motivarem a ler. Porque se as pessoas não leem, não vão entender jamais o que está acontecendo. Então, o latifúndio, o monocultivo, a monocultura e a continuidade do sistema escravocrata por outros caminhos, que hoje são os ditos assalariados, é um conjunto só. É uma forma que eles se encontraram para poder continuar no modelo colonial de dominação e opressão. Não existe outra forma de poder fazer desenrolar esse novelo sem trazer questões históricas basais, fundamentais, nas quais ainda se apoia. A dominação é uma expressão de domínio de tudo o que é objetividade. Se dominam os territórios, conseguintemente se dominam os corpos territórios e a psique. Todo o logos que veio dessa Grécia, que foi conformado em Roma e veio, se estende, se instala no Ocidente, na Europa, e vai primeiro para a Ásia, vai para a Índia, depois para a África, logo chega aqui nas mal denominadas Américas, é parte desse plano. Hoje nós estamos no século XXI lidando com coisas de 3 mil, 4 mil anos atrás. Não é um assunto novo, não é algo que surgiu agora, que do nada. Não. É todo um projeto, um plano que eles fizeram e que, na medida que o tempo, que os historicistas foram dividindo o tempo linear dentro da história, eles vieram fazendo o que a descrição de vários fatos que tem a ver com um só, as guerras em torno da posse e possessão de terras e territórios. E isso chega até o ponto máximo de evolução, que é o feudalismo, a expansão mercantilista, que vai primeiro ali nos arredores, digamos assim, das imediações da Europa. Suponhamos que a Europa é um bairro, eles vão nas imediações e vão tomando outros bairros. Então, tomaram a Ásia, tomaram a África, tomaram a Oceania, e o último bairro a ser tomado foi o tal de América. Então, quando a gente começa a entender esse tipo de entrelaçamento histórico, a gente começa a entender em que lugar nós estamos agora. Qual que é o lugar que nós nos encontramos nesse momento? É o lugar onde o latifúndio evoluiu para um sistema capitalista, daí que isso se funda lá em 1620 com a Holanda, que a Holanda é o primeiro, digamos assim, o Império Holandês foi o primeiro império que assume as instâncias do que hoje nós chamamos de capitalismo. Na época era o incipiente capitalismo. E surge com o quê? Com a Companhia das Índias Ocidentais, que se funda em 1621 na Holanda.
E qual que era, de que tratavam essas companhias das Índias Ocidentais? Tratava exatamente do comércio marítimo, em função de quê? Em função do saque das riquezas de todas as nações que estavam sendo já colonizadas, primeiro pelo Império Espanhol, logo pelo Império Português e logo pela própria Holanda. Da Holanda passa para a França, da França passa para a Suécia, passa para a Dinamarca, depois já passa em 1770, se não me engano, para a Grã-Bretanha, se torna império, a Grã-Bretanha surge então como império, o capitalismo cada vez se adensa cada vez mais, daí passa logo mais para os Estados Unidos e agora passa para a China. E vai saber quem que vai ser o próximo. Então, as guerras, nesses grandes debates que as pessoas têm sobre as guerras, as pessoas não têm essa leitura. Não é guerra contra a Ucrânia, é a guerra contra outro que quer tomar o lugar do império daquele. Quer deslocar o império norte-americano para ser um império sino-russo, e aí fica essas brigas deles, que são brigas de tubarões grandes, mas aqui nos nossos pequenos feudos ainda se livram também grandes guerras, como se fossem mini impérios. O império do latifúndio no Brasil, por exemplo. O latifúndio brasileiro, ele é abertamente declarante de uma guerra constante, concomitante, com tudo que nós estamos vendo dentro da política local. E chegamos ao ponto mais localizado ainda, que é quando a gente vai nas retomadas, como no caso do ano passado em Douradina, Mato Grosso, ali nos territórios Guarani de Kaiowá, ou como foi esse ano com o povo Avá-Guarani, ali em Guaíra, Terra Rocha, no estado, no centro-oeste do Paraná. São pequenos conflitos que na medida que você sobe como se fosse um escalão, você vai subindo, 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 subindo. Quando você chega lá no topo, você se encontra com as grandes guerras para tomar as terras dos outros, para a extração voraz dos recursos hídricos, energéticos e da própria terra, para plantar soja, no caso do latifúndio brasileiro, que também é o caso do latifúndio das grandes oligarquias ruralistas argentinas, que também é lá no México, e que também, de algum modo, se dá de forma extensiva em todas as Américas, se dá nos Estados Unidos também. Então, quando falamos de latifúndio, a partir daí a gente começa a pegar as bifurcações, ou seja, os desdobramentos. E qual é o desdobramento do grande latifúndio, desse espectro latifundiário? É o agronegócio, como bem o nome diz. E o agronegócio é o quê? Negócio. É um negócio de um sistema de agricultura que só visa o saque ou a produção de commodities e o saque das riquezas para levá-la para fora para ganhar, não sei, um dinheirão assim impensável para nós, os pobres mortais. Não deixam nada para o erário nacional, para o erário público, os cofres públicos. E ainda por cima nós temos os governos fantoches que ficam anunciando créditos, como já fizeram o ano passado com o Plano Safra do meio trilhão. Aí tem alguém que fala assim, para mim, eu tenho um companheiro aqui, que ele fala para mim que o Plano Safra depende da aprovação do orçamento para ser executado, prevê 400 bilhões para o agro, e que o Haddad está fazendo é antecipar 4 bi, ou seja, 1% dessa linha de crédito, que já é absurda. Isso garante, inclusive, grana para a agricultura familiar.
Eu concordo em parte, só que a agricultura familiar ela não ganha o montante que deveria ganhar. Os 400 bilhões deveriam ser destinados à agricultura familiar. O Brasil, há 30, 40 anos atrás, era o maior produtor de comida. Hoje está faltando comida na mesa dos brasileiros. E a comida que está sendo vendida, inclusive hoje de manhã, estava ouvindo um podcast do João Pedro Esteves, do MST, com algumas críticas que a gente tem, claro, mas ele falava de coisas que estão acontecendo. Estão vendendo café de quinta qualidade, de quinta categoria, estão vendendo, estão jogando comida fora, porque os produtores estão reclamando que, que, que o preço que chega no supermercado é pouco, que tem que ser mais, como se a banana 12 a 12 reais já não é caro para o consumidor que ganha 1.500 e poucos reais de salário mínimo, que o café está custando 30 reais, que o arroz está custando quase 10 reais um quilo, que o feijão está custando também quase 10 reais, que o óleo também está custando quase 10 reais, que você vai no supermercado, vai mesmo numa feira, tudo caro, as frutas, os legumes, tudo caro, e eles ainda reclamam que tem que aumentar mais, porque estão pagando muito pouco, não é que estão pagando, estão vendendo muito barato, eles preferem jogar fora. A gente viu aí gente jogando cebola, a gente viu caminhão jogando melancia, a gente viu os produtores rurais jogando verduras em vários estados do Brasil. E agora pergunta, por que eles não jogam soja fora? Por que eles não jogam o milho fora? Essas são perguntas para a gente entrar em reflexão, porque se a comida, que é um insumo básico de qualquer ser humano no mundo, eles reclamam que estão vendendo muito barato, sendo que os mesmos produtores rurais são os mesmos que, por sua vez, têm vínculos com os grandes donos das grandes redes de supermercado. Essas açaí da vida, do Walmart, do Carrefour, os atacadões, né, os atacados que chamam. Né? Então, mas tudo isso é parte da lógica do latifúndio. A lógica do latifúndio é explorar ao máximo tudo, ganhar dinheiro em tempo recorde, construindo grandes obras de infraestrutura que o próprio governo federal assina embaixo para construir, para favorecer eles, e ainda por cima eles reclamam. Parece aquelas crianças mimadas que se você não compra o chocolate que ela quer, você não chega em casa com o pirulito, começa a chorar. E isso tem um viés ideológico e uma proposta política de continuidade de dominação e opressão nos povos, nas populações. Vamos lá agora para a notícia, para a gente não se alongar muito. A notícia é de hoje, 21, de ontem, aliás, perdão, 21 de fevereiro de 2025. Após críticas, Haddad anuncia crédito extraordinário de 4 bilhões para o Plano Safra. É um crédito extraordinário, porque os planos Safra normalmente saem na metade do ano, ou em junho, ou em julho, agosto, ou maio, por aí. E agora, para dar o pirulito para essas crianças, eles vão te dar um extraordinário de 4 bilhões. E eles não recebem dinheiro, não, eles recebem em crédito, tudo via Pix, né? Não é igual a gente aqui, que aliás
Nós estamos precisando que as pessoas apoiem o nosso canal e não tem ninguém para apoiar. Por aí tem algum parente, algum amigo que joga aí do que ele pode dar para conseguir R$ 50, R$ 100, R$ 80, um problema para apoiar o canal. Que a gente não tem ninguém que financia o canal. Nós não estamos atrelados a nenhuma instituição e não é porque a gente seja ruim ou injusto ou qualquer coisa. Não, é porque a gente sabe também que se alguém começa a financiar de forma é, grandiosa, né? Imagine se o nosso canal recebe 4 bilhões. Que vocês iriam pensar? Ah, ou entrou no crime, ou então se aliou ao agro, ou então está fazendo parte do governo. Ou então, não sei, o comunicador assaltou um banco aí. Imagine se o nosso canal fosse ganhar 4 bilhões. O ministro da Fazenda disse que, após pedido de Lula, o governo vai publicar medida provisória prevendo um montante, mas dentro do limite de gastos do arcabouço fiscal. Esse tal de gasto, olha, esse ministro aí é um ministro neoliberal. Ele é parte da socialité paulistana. Ele nunca deu aulas na periferia, nunca vi ele em nenhuma periferia abandonada, desamparada, cheia de gente faminta e polícia matando toda hora. Eu nunca vi ele, porque ele é da classe privilegiada paulistana, ele é da classe alta privilegiada. E isso é uma das coisas que sempre falo nos grupos. Vocês acham que essas pessoas que estão no poder são pessoas simples, que andam na rua, que pegam um ônibus, andam de metrô, ou viajam? Não, são pessoas que têm muito dinheiro. Quem está no poder executivo, legislativo, no judiciário, no Senado, são pessoas com um poder aquisitivo grande, ou alguém então está financiando. Não tem pessoas das baixas classes sociais que estejam ocupando aí. Isso foi só aquela questão simbólica do dia 1º de janeiro, que vai subir o cachorrinho, que vai subir o catador de latinha, que vai subir a diarista. É só aparência, é só uma imagem. Mas na vida real, na vida concreta, essa vida concreta nossa, dia a dia, não tem nenhuma diarista lá, não tem nenhum catador de latinha assumindo qualquer poder ali, qualquer cargo. E no caso dos nossos parentes que estão assumindo cargos aí, não estão assumindo cargos porque eles estão assumindo cadeiras que são alheias a eles, cadeiras do PSOL. A deputada Célia Chacriabá está assumindo uma cadeira que é do PSOL. Quer dizer que quem está atrás dela é o PSOL, não é ela não tem autonomia. A ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, ela pode ter umas extensões de terras lá no Maranhão, que estou sabendo, mas ela não é uma pessoa abastada. Ela está assumindo uma cadeira aí por indicação do PSOL. É o PSOL que está atrás dela. É, como o gerente. O gerente de um supermercado, o gerente de uma churrascaria, ele não é o dono. Ele está assumindo o papel do dono temporariamente, mas quem está atrás dele é o dono da churrascaria, é o dono do supermercado. Ele é apenas o fantoche que tem que estar aí para resolver questões práticas, administrativas, para resolver situações, receber os caminhões que chegam com os produtos no supermercado, que chegam com produtos na churrascaria. Eles não são donos dessa cadeira. Nem a Célia, ninguém que está assumindo as cadeiras do PSOL, ou mesmo do PT, eles não estão ali para isso.
Eles não são os que estão aí, porque não são pessoas abastadas das classes altas, como são, por exemplo, os juízes do STF. E é por isso que eles, o tempo todo, estão aumentando seus próprios salários. Porque eles podem, porque são os semideuses gregos, da antiga Grécia. O ministro Haddad anuncia 4 bilhões para o Plano Safra após críticas. Suspensão de crédito gera impactos no setor agrícola, setor rural, no setor agrícola. Setor rural critica planejamento fiscal, falha de comunicação identificada no Ministério da Fazenda, medida provisória visa resolver a questão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira que o governo vai publicar uma medida provisória prevendo 4 bilhões em crédito extraordinário para o Plano Safra deste ano, mas dentro dos limites do gasto do arcabouço fiscal. Esse tal de arcabouço fiscal, que mediante pagamento de emendas, é a famosa austeridade. Não, tem que ser austeridade, não pode gastar muito, não. Sim, mas já está contemplado que o agro, o latifúndio, vai receber 400 bilhões de, de reais. E o que é isso? As linhas de crédito do programa foram suspensas pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira por conta do atraso na aprovação do orçamento de 2025, o que limita os gastos públicos. Com o anúncio da medida provisória, o governo não pedirá mais o aval formal do Tribunal de Contas da União para o pagamento da subvenção antes da aprovação do orçamento, como havia informado o Haddad mais cedo nesta sexta-feira. O presidente Lula, espera aí que eu me passei. O presidente Lula pediu uma solução imediata para o problema. O fato de não ter o orçamento aprovado efetivamente coloca problemas na execução orçamentária. Isso poderia comprometer o andamento do Plano Safra, mas, em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória, abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra, afirmou Haddad após uma reunião no escritório da Fazenda em São Paulo. A decisão de lançar medida provisória, segundo o ministro, foi adotada após conversa com o presidente da Corte de Contas, Vital do Rego. Segundo apurou o Globo, houve malestar dentro do tribunal com a consulta anunciada por Haddad, especialmente considerando que há poucos dias a Corte de Contas refutou o pagamento do PED-6 fora do orçamento. Houve também a abertura de uma auditoria no Tribunal de Contas da União para avaliar políticas públicas financiadas fora das regras orçamentárias. Análises preliminares de técnicos do TCU apontaram que pagar a equalização sem previsão orçamentária poderia ser uma ação enquadrada como uma espécie de pedalada. Mais uma vez, a lenga-lenga, né? Lembra da lenga-lenga? Da pedalada. Todos os governos fazem pedaladas, todos eles sempre fizeram e vão fazer sempre. Porque isso é parte da estrutura do Estado e da economia política que rege a sociedade, a economia política. Um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe operação de crédito entre a instituição financeira estatal e o ente da federação que controla. A União tem 50% de participação no Banco do Brasil e é líder em crédito rural. O ministro do TCU deixou claro que, efetivamente, sem essa solução que foi encontrada, não haveria possibilidade do Plano Safra. Então, a solução é um crédito extraordinário, um valor necessário para que não haja descontinuidade da linha de crédito, algo em torno de 4 bilhões, e esse valor dentro das regras do arcabouço fiscal, apesar de ser um crédito extraordinário. A interrupção do financiamento subsidiado pode gerar impactos no setor agrícola, já que a medida pode dificultar o acesso dos produtores rurais ao crédito e elevar custos de produtores. Segundo a Haddad, as ofertas de crédito serão retomadas na próxima semana. Semana que vem, as linhas de crédito estarão normalizadas, mesmo sem a aprovação do orçamento, disse o ministro nesta sexta-feira. O agro reage. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA,
principal representante do setor no país, criticou a suspensão do programa e o planejamento fiscal do governo em nota divulgada nesta sexta-feira. O produtor rural não pode ser prejudicado pelos entraves na aprovação do PLOA e pela falta de planejamento perante os desafios fiscais enfrentados atualmente. A CNA entende as dificuldades orçamentárias, porém sugere que o governo reveja a decisão e garanta os recursos prometidos. A Frente Parlamentar Agropecuária, que é parte também do latifúndio. A CNA é parte da questão do latifúndio. São desdobramentos do latifúndio, são desdobramentos do agrobusiness, do agronegócio. Também se manifestou contra a paralisação das ofertas de linhas de crédito. Culpar o Congresso Nacional pela própria incapacidade de gestão dos gastos públicos não resolverá o problema. A má gestão impacta no aumento dos juros e impede a implementação total dos recursos necessários. Olha, eu tenho uma imagem aqui que os juros mais altos do mundo estão aqui no Brasil. E isso já era de conhecimento, e deveria ser de mais conhecimento de todos. Eu tenho, inclusive, uma imagem aqui, que apareceu, acho que foi 1 ou 2 semanas atrás, mostrando isso. Só que para esse pessoal do agronegócio, para eles não afeta em nada. A elevada taxa de juros, quem é afetado é você que vai assistir ou não vai assistir. Eu não sei se as pessoas assistem ou não, mas pelo menos a gente deixa os registros nas nossas queixas aqui. As altas taxas de juros, quem é afetado não é o agronegócio. É Dona Maria, que se endivida aí para poder comprar alguma coisa para ter um salão de cabeleireiro. São essas pessoas que sofrem com a alta taxa de juros. Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, que se diga que o grande latifúndio, coitado deles, porque a taxa de juros, gente, eles ganham bilionadas com a exportação de soja, de grãos, ganham bilhões. Por que você acha que eles cada vez mais avançam nos territórios, principalmente dos territórios indígenas? Por que vocês acham isso? Porque é um acidente? Não, não é acidente, eles avançam porque o próprio governo Lula, desde o primeiro governo Lula, por isso que eu vou colocar os textos aqui para vocês lerem por vocês mesmos, porque aí já não é mais a gente que está falando, são grandes autores, pesquisadores que pesquisam. Olha, eu não estou achando aqui, mas eu tinha, assim, a questão não está mais, não sei onde está. Mas, enfim, eu já vou procurar aí. O Brasil tem a maior taxa de juros do planeta. Maior taxa de juros do planeta. Vamos lá. A Frente Parlamentar Agropecuária também se manifestou contra a paralisação das ofertas da linha de crédito. Culpar o Congresso Nacional pela própria incapacidade de gestão dos gastos públicos não resolverá o problema. A má gestão impacta no aumento de juros e impede a implementação total dos recursos necessários. Ai, coitadinho. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAC, é outro desdobramento do latifúndio, do agronegócio. Fez coro às críticas à suspensão do programa e disse que a medida traz incertezas para o setor. O Plano Safra é a principal ferramenta de financiamento rural no país, com linhas de créditos e incentivos para os produtores e seus recursos. Não podem ser reduzidos sob a alegação de questões orçamentárias, escreve a associação. Os financiamentos foram suspensos por conta do atraso na aprovação do orçamento de 2025, que impede a execução de gastos públicos. O projeto deveria ter sido aprovado em dezembro do ano passado, mas a previsão é que só seja analisado em março. Segundo o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, PSB Bahia, nossa, figuras, pelo amor. O projeto de lei de orçamento anual
deve ser votado apenas em março, após o carnaval. Enquanto o orçamento não é aprovado, o governo só pode gastar o equivalente a um décimo a um doceavo do previsto para o ano inteiro na lei de diretrizes orçamentárias. Pô, a gente não vai se deter para ler a lei de diretrizes orçamentárias. Então, quem estiver interessado, vai lá, pesquisa e veja aí se é um doceavo mesmo. Enfim. Além disso, a subida de juros também dificulta a equalização do programa. Em abril de 2024, quando a LDO foi enviada para o Congresso, a Selic estava em 10,75%. Atualmente está em 13,25% ao ano. Anunciado em julho do ano passado, o Plano Safra de 2024-2025 é o maior da história. Eu falei, no dia 28 de junho do ano passado, com 476 bilhões destinados ao custeio, comercialização, investimento e industrialização do agro, gente, do agro. Que agro é esse? Do latifúndio. Vamos lá de novo para a questão do latifúndio. Desse total, 133,6 bi poderiam ser acessados em linhas com a equalização de juros, as que foram suspensas pelo governo. Essa é a reclamação que eu vi, inclusive, eu estou aqui num grupo que é o grupo do agro lá do Paraná. Eu estou aqui num grupo aqui, ó para vocês verem, né? É um grupo aí que fica, ele só passa notícias, né? O tal do portal do agro aqui, portal do agro, a ver se dá para ver aqui. Ó, eu estou nesse grupo aqui, então eu venho seguindo todas as notícias referentes ao agro. E aqui eles choram, choram, choraminga, como se fossem meninas, como fossem crianças mimadas que não receberam o pirulito. E são governados, quem que está atrás desses aí? Ó, vamos lá ver, os lupião da vida, os Polon da vida, lá no Mato Grosso do Sul, o Lupião, senador pelo Paraná, o Polon pelo Mato Grosso do Sul, acho que é deputado federal, e os seus respectivos governadores, as capitanias hereditárias, né, as donatárias. Todo um regime colonial. O Brasil é um país colonial, feudal, medieval. E essas figuras são todas feudais, coloniais, medievais. Parecem aquelas famílias do absolutismo francês, dos feudos franceses do século XVII. São igualzinhos. E também são eles mandantes de crimes contra os povos indígenas. Eles que estão por trás de todo esse complexo bélico-militar que funda, inclusive, esse grupo Invasão Zero, que é o braço armado de quem? De quem é o grupo Invasão Zero? Braço armado de quem? Dos latifundiários, do agronegócio, dessas figuras aqui que estavam chorando, choramingando porque não chegou o pirulito. Auxiliares Lula, com assento no Palácio do Planalto, identificaram uma falha na comunicação do Ministério da Fazenda na suspensão de novas contratações de financiamentos com subvenção federal nas linhas do Plano Safra 2024-2025. O entendimento é que a forma de divulgação da pasta foi a mesma da que ocorreu no caso do monitoramento do PIX. Bom, aí acho que as pessoas já sabem todo esse tralalá que aconteceu com esse tal de PIX aí. Assim como no episódio anterior, a Fazenda só explicou a medida posteriormente. A decisão de suspender novas contratações de financiamentos do Plano Safra foi comunicada por meio de um ofício enviado na quinta-feira a 25 instituições financeiras que operam com recursos equalizados, mecanismo de subvenção utilizado para garantir juros mais baratos. Mais baratos para quem? Para você? Não, é para ele. É para ele. Então, pessoal, esse tralalá todo que eles criam aí as pessoas ficam falando, ai, mas coitado do governo do Lula e não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, não tem coitado nisso aqui. O Lula sempre engordou aquelas figuras desde a década de 2000 e eu vou colocar mais uma vez, vou repetir, colocar os textos aqui para vocês lerem, acessar, é só clicar em cima, gente.
Quando a gente colocar um texto aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui, no diz descrição, você vai no canal, você desce com o dedinho, tanto pelo telefone ou no computador, você pega o mouse, você desce, tem a descrição do vídeo, do que se trata, lá, 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 lá. E embaixo, bem embaixo, diz para saber e acompanhar. E está em letras maiúsculas ainda. Aí embaixo vou colocar o link dessa notícia, para quem não sabe, para quem não. Né? E vou colocar uns textos no PDF explicando como funciona a questão do latifúndio, do agronegócio e da soja no Brasil. Por que eu estou fazendo isso? Porque, inclusive, a gente está terminando aqui a escrita do relatório Guarani Kaiowá, e onde também eu explico a questão do corredor bioceânico, a gente explica a questão da Ferro-Oeste, da malha rodoviária lá que sai de São Paulo, que vai passar pelo Peru e vai chegar no Pacífico, que se liga com a Ferrogrão. Essas grandes obras de infraestrutura é o que eles chamam de logística operacional. E o que é logística? Logística é cálculo. Cálculo de quê? Cálculo de tempo. Tempo de quê? Tempo de ganhar dinheiro o mais rápido possível. Não seria nada que essa hiperlucratividade que eles têm, esse superfaturamento de lucros que eles têm, não seria nada se chegasse nas mãos deles e um grande percentual desse dinheiro, 30%, 45%, quizá a metade, fosse para os cofres públicos. Porque é o mesmo governo, inclusive, em um dos textos que eu vou colocar aí, o autor disse que já está na hora de que o agronegócio pague tributos, impostos como qualquer ser humano, como qualquer ser humano adulto. Porque já o Estado já deu muitas garantias de eles engordarem. Então, só dá garantias para eles ganharem. Ó, aqui entra no outro grupo, a gente faz uma crítica, aí vem um que diz: ah, esses comentários só ajudam a direita e alimentam a expectativa de novo golpe. Gente, é um absurdo como as pessoas não se dão conta que elas não conseguem sair do binário, do fla-flu, do mundo cartesiano. Eles acham que isso aqui é como se fosse um jogo de futebol. É um absurdo, galera. O Lula, como todos os governos que já se passaram, todos eles, desde a fundação, inclusive, das próprias capitanias hereditárias, todos eles sempre serviram ao mesmo senhor. Não é uma questão ideológica, é economia política. Vocês têm que ler economia política. Vão lá ler os livros de economia política. Como se funda, inclusive, de forma colonial. Se funda de forma colonial toda essa estrutura que rege até hoje. Não tem esquerda ou direita para isso. Desde 2000, nos livros estão aí, tem um monte de texto pela internet que explica isso, e isso, inclusive, de forma muito mais detalhada. Explicam como esses governos, ditos progressistas, o que mais fizeram foi engordar. O velho latifúndio que vem desde 1536 com Garcia Dávila, que foi o maior latifundiário do mundo. Já canso de falar isso. 800 mil metros, 800 mil, quase 900 mil quilômetros quadrados de extensão. E os que estão hoje são os mesmos. O poder não se dá para as pessoas pobres, os coitados que estão aí, esses coitados que estão ali nesses grupos, que não sabem nem o que estão falando, porque nunca leram porra nenhuma, não leram nada. E não vivem, não saem das redes sociais, não é igual a gente que anda nas retomadas, que anda nas favelas, anda arriscando a vida e ainda conversa com um monte de gente para a gente ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. Aí fica nesse fla-flu, porque a direita, a esquerda, é tudo a mesma coisa, porque todos eles estão dentro da mesma estrutura de Estado que já foi criado desde o século XVII para cá. Vocês têm que ler Luke, vocês têm que ler Thomas Hobbes, vocês têm que ler o primeiro que funda esse modelo de estrutura que se deu lá na Roma Antiga, Políbio. Depois vocês têm que ler Maquiavel.
Se não tem leitura, se as pessoas não têm leitura, não saem desse fla-flu, não saem disso, não conseguem quebrar, porque são tão quadrados, são quadrados. E nesse quadrante, a única coisa que eles fazem é confundir a esse exército de miseráveis que ganham menos de 2 salários mínimos, quando muito ganham 2 salários mínimos, e ainda pagam caríssimo por produtos de necessidades básicas, que estão nas mãos de quem? Do latifúndio, dos políticos tradicionais, dos mesmos de sempre, dos mesmos que estiveram ali. E que ainda são, muitos deles, fiduciários da Lei de Terra de 1850, que depois, com a primeira Constituição do Brasil, ainda se afirmam como senhores feudais medievais. Isso faz do Brasil um país feudal, medieval e latifundiário, oligárquico, junto com o México e todos os países dessa mal denominada América Latina, que reproduz toda uma lógica colonial e colonialista. Então, é importante entender esse tipo de coisa para que as pessoas abram um pouco mais sua cosmopercepção de mundo e entendam, a partir de toda essa complexidade, por que, que os camponeses e os indígenas são os que mais sofrem extermínio e genocídio. Sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo e entra governo. E os que mais sofrem com toda essa história aí, que fica nesse fla-flu, são os parentes, são os povos indígenas, são os camponeses, são os pequenos agricultores familiares, que todos os santos dias são perseguidos, mortos, violentados. Só essa semana nós temos mais de 40 denúncias do avanço do latifúndio, da pecuária, da mineração, matando indígenas, perseguindo camponeses, estuprando, inclusive, esses dias, um fazendeiro que tem fazenda no Mato Grosso do Sul, nas terras Guarani e Kaiowá sobrepostas, que tem terras a Linguaíra, entrou numa aldeia e matou uma menina de apenas 17 anos, uma menina indígena, Avá Guarani, com facadas, deixando. E eu tenho as fotos, as imagens aqui. Vocês querem que eu apresente essa imagem? Eu vou apresentar essa imagem e vou apresentar a cara do bandido, que é latifundiário, que é esses que ganham com esses planos safra, que esse governo neoliberal, fantoche, que nunca foi de esquerda, fica dando dinheiro para os caras para comprar armas, como eu vi os caras armados, armamento pesado, pesado, armamentos que valem menos, talvez, do que uma Hilux, mas que tem um poder de extermínio, de genocídio contra os nossos parentes, contra os nossos povos, contra os camponeses, os povos do campo nesse interior abandonado desse Brasil medieval, feudal, imperial, que não sai do Brasil colônia, porque o Brasil não saiu da colônia. São esses aí que ganham bilhões com esses planos safra da vida dados pelos governos e compram armas e envenenam a terra, desmatam e ainda vendem comida envenenada para as pessoas que estão nas grandes cidades. Frutas envenenadas, verduras envenenadas, e ainda eles têm a cara dura de jogar a comida fora, alegando que está se vendendo muito barato os alimentos nos supermercados. Olha que desfaçatez. Onde se viu isso? Eu acho que em nenhum país do mundo existe isso, só aqui no Brasil, só aqui. E na América do Sul, claro, porque não somos colônia, porque não somos atrasados, porque não somos ignorantes, porque somos iletrados, porque é um povo que até os próprios Estados Unidos eles falam que nós não servimos para nada. Então manda o pior para eles e aí criam e tem suas crias, que são esses políticos que as pessoas votam e aí ficam fazendo todas essas estripulhas. E depois fala, não, porque se você fala disso, é a direita, que é a esquerda, que é a direita. Não tem esquerda ou direita, é o latifúndio. Se não se vence essa guerra colonial que nós estamos até hoje, 525 anos, se não se vence o latifúndio, o Brasil vai virar um Mad Max.
O Brasil vai virar Mad Max. Lembra daqueles filmes lá do Mad Max? Vai ser isso. Não vai ter água para ninguém, não vai ter terra para ninguém, não vai ter o que comer. E aí as pessoas vão dizer o quê? Ah, não sei, a esquerda, a direita, o centro, não sei. E aí, quando acontecer isso, que já está próximo a acontecer, por causa do colapso climático ambiental e o colapso da civilização, essa civilização criada por esses latifundiários, por esses políticos que vêm lá da Europa, que vieram de lá, das caravelas, que chegaram aqui, se instalaram aqui, até hoje estão aqui, e por causa deles, por causa desses aí, que nós estamos vivendo esse colapso ecológico. E é por causa deles aí que já as bacias hidrográficas estão envenenadas. Então, quando o povo não entende isso, porque são iletrados, porque não se dão o trabalho, pelo menos, de pensar, porque as pessoas não pensam, elas só raciocinam como os animais, mas elas não entram no modo pensamento. Então, as pessoas não pensam e falam qualquer asneira, porque elas não leem, porque elas não refletem, porque elas não pensam, e pior, elas não têm vivência nem experiência. Elas não têm vivência e experiência. A mesma coisa o ano passado, que a gente falava sobre as queimadas. Não, porque as queimadas se dá, porque está um clima seco. Não, cara, são os caras que metem fogo no bagulho. Os mesmos caras que depois o próprio governo fica engordando e dando dinheiro, e dá mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Para quê? Para ter mais poder, mais poder. Dinheiro e poder, eles vão junto. Quem está lá em Brasília não está lá porque, ai, pobrezinho. Não, não, eles têm dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder. Porque a luta no Estado feudal medieval como esse não é a luta pela qualidade de vida do cidadão, é a luta por poder. A única coisa que lhes interessa é o poder, não interessa as pessoas. Eles podem falar qualquer coisa, os discursos são lindos, maravilhosos, mas quando a gente vai em campo para ver como são essas periferias abandonadas, essas favelas abandonadas e conscritas, inclusive, a uma constante violência que é a violência do Estado colonial como um todo, essas pessoas não sabem dessas realidades. As pessoas não conhecem como a gente conhece, como a gente já saiu fugindo, inclusive, de tiros de fazendeiros, de policiais, de jagunços, né, para defender quem? Para defender as comunidades, para defender essas pessoas que estão fazendo, plantando um pouco de comida, para que os próprios pobres, miseráveis que estão nessas periferias, nesses periurbanos, possam pelo menos ter acesso a uma comida minimamente orgânica, a um alface, a um tomate, a um açafrão. As pessoas não pensam nisso, porque a maioria do povo brasileiro não pensa mais, parou de pensar. Só seguiam pelo que está ali, pela aparência, mas elas não pensam. Então, quando a gente vê essas coisas aqui, esses anúncios de crédito do Haddad, para o velho latifúndio e fica naquelas brigas lá em cima, as pessoas não conseguem pensar, raciocinar, que atrás de tudo isso existe um complexo histórico, historicista que precisa ser derrotado, que é o latifúndio. Enquanto o latifúndio não seja derrotado, esses caras vão ganhar plano safras trilionários todo ano. Governo que vier, governo que entrar, governo que sair, não importa, não importa, não interessa o lado. Vai ser sempre assim, porque sempre foi assim. Então, pessoal, vou chegar até aqui. Desculpe o meu modo de me expressar, mas eu tenho que me expressar um pouco assim, porque eu tenho que atender parentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade e para a gente não é fácil tocar esse barco, não. Eu quero ver qualquer pessoa tocar esse barco, de estar aqui o dia inteiro fazendo marcações, conversando com um, conversando com o outro, vendo aqui o que se pode fazer, conversando ali, fazendo articulação lá para defender o advogado do Ministério Público Federal, chamar o MPI, chamar a FUNAI, chamar, olha, está acontecendo isso, os Paracanã, os Guarani Kaiowá, os Guarani, os Caingangue,
Não é fácil para a gente. Eu queria ver, a ver se alguém tem, pelo menos, um mérito de fazer um trabalho desse, que deveria ser exatamente daqueles que estão lá, daquela turma lá do ar-condicionado, lá em Brasília, que tá, eles não conseguem nem mexer um dedo do pé para ver o que está acontecendo aqui nessas regiões todas, onde o latifúndio está instalado, junto com os mineradores, pecuaristas, crime organizado, é tudo junto e misturado. Então, por isso que eu me expresso assim. Porque, de algum modo, eu tenho que usar esse canal como um desabafo também, porque não é fácil para a gente. Vocês acham que tem dias que eu fico aqui, deu oba-oba, ha-ha-ha, festinha e tal. Você acha que a gente tem tempo aqui para pensar carnaval? E eu até tenho uma certa inveja de quem fica aí no oba-oba. Eu gostaria de ser igual esse povo, ai, oba-oba, carnaval, carnaval. Mas não, a gente tem que estar aqui, às vezes quase que 24 horas, para poder atender os parentes. E quando não, quando às vezes cai um pix legal no nosso canal, a gente fala aí, pô, vamos pegar um busão ali, renovar a medida protetiva que eu tenho e ligar para os direitos humanos, olha, eu tenho que ir lá, tem uma retomada que estão precisando aí, e aí eu tenho que gastar com ônibus, tenho que comer, e às vezes do próprio Pix do canal, quando cai alguma coisa, a gente ajuda os parentes, e isso aí eu tenho provas. Não estou aqui falando, especulando, eu tenho provas. Às vezes a gente tira do bolso para poder ajudar os parentes, que às vezes não tem nenhum bujão de gás, porque da pouco não pode fazer fogo, porque não tem lenha, porque em volta de onde eles estão está tudo desmatado, não tem nada. Só tem o quê? Soja, 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 soja e mais soja. Pois é, pessoal, é isso aí. Falou. Bom sábado lá para vocês, bom final de semana, né? E até a próxima.